Bem, senhoras e senhores, com muita honra, ouviremos neste momento a aula inaugural proferida pelo senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. Bom dia, senhoras e senhores, querido amigo, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Murilo Celso Campos Pinheiro, minhas queridas alunas, meus queridos alunos, que já ensaiam os primeiros bocejos, porque de fato já teriam direito talvez ao segundo ou ao terceiro intervalo. A aula, porque são 50 minutos, no meu tempo eram 50 minutos. Eles já teriam direito a uns 2 intervalos, viu, Murilo? Já estão cansados, mas não vai ser assim não, viu? Na aula mesmo vai ter intervalo. Queridos professores, integrantes aqui do corpo docente, do nosso curso de engenharia do ISITEC, prezado diretor-geral, professor Saulo Cristianan, parabéns pelo novo desafio, presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, José Tadeu da Silva, nosso professor Francisco Curimori, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, querido companheiro, já saiu, Gilberto Natalini, nosso vereador, meu companheiro de longas jornadas de luta, querido professor e vereador Eliseu Gabriel, querido companheiro secretário Simão Pedro, também palmeirense, mas apesar disso é um homem muito modesto. Querido companheiro Paulo Teixeira, nosso grande deputado federal, também foi secretário aqui na cidade de São Paulo e honra o nosso Estado com a sua inteligência, combatividade. Prezado Fernando Palmesan, nosso diretor administrativo do Instituto, Antônio Otaviano, diretor de extensão do ISITEC, professor, diretor de graduação José Marques Póvoa, professor José Roberto Cardoso, professora Dora Ventura, que aqui representa a nossa SBPC, magnífico reitor Hélio Guerra, da USP, professor Newton Guenaga, do Conselho de Administração do ISITEC, professor João Alberto Viol, do Sinaenco, Sérgio Watanabe, do Sinduscom, Celso Atienza, também do ISITEC, o professor Armando Milione, que é o nosso secretário de Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, registrar a homenagem que se faz à professora Lucila de Guimarães Campos Pinheiro, que batiza esse prédio aqui. Bem, havia um manual no ginásio de História Geral, acho que era do professor Armando Souto Maior. E lá a gente aprendia que o Egito, a civilização egípcia, era um presente do Nilo. E depois nós fomos aprender que, na verdade, mais do que um presente do Nilo, a civilização egípcia era uma conquista da engenharia hidráulica, da capacidade de engenheiros egípcios de controlarem o regime de águas do Nilo, que é muito bem dividido, para o uso humano, principalmente para o uso da agricultura. Então, a engenharia, na verdade, foi sendo construída no esforço humano de elevar o seu
padrão de vida e de construção material da sociedade. A engenharia, portanto, está permanentemente associada à aventura humana pela sobrevivência e pela construção da sua existência. Nós, no Brasil, devemos à engenharia a base física do nosso país, a construção militar dos fortes que asseguraram no primeiro momento a presença do Império Colonial Português e depois a nós que herdamos essa base física colossal de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e que foram alcançados, conquistados e consolidados graças à presença de muitos desses fortes que remanescem ainda no interior e no litoral do Brasil e que foram o resultado da inteligência e da construção da engenharia civil aplicada à defesa do território que os portugueses aqui ocuparam. Tanto que isso era importante, que os próprios portugueses criaram aqui no Brasil, em 1792, a nossa primeira escola de engenharia. Se chamava Academia Real de Artilharia, Edificações e Desenho, que nada mais é do que o que hoje se denomina de Instituto Militar de Engenharia. Embora a Escola Politécnica lá no Rio também se assuma como herdeira dessa instituição, que foi a primeira instituição de engenharia das Américas. Foi essa escola que os portugueses criaram como base do esforço de permanência no território, que é a contradição entre os países periféricos ou colonizados e os países imperiais no campo da tecnologia, é que para manter inclusive a sua influência colonial ou imperial, os países coloniais e imperiais precisam transferir alguma forma de conhecimento e de tecnologia para as suas colônias ou para as suas áreas de influência imperial. E o que aconteceu com Portugal foi isso. Tinha que garantir a presença num território muito vasto, de muito pouca densidade demográfica. Isso precisava da presença militar e dessas fortificações, e isso necessitava de uma instituição de ensino que garantisse a construção dessas fortalezas que estão aí hoje pelo Brasil como patrimônio da nossa história e da nossa memória arquitetônica e de engenharia. Então, a engenharia no Brasil teve influência na conformação da base física do país, que é parte também da construção do nosso imaginário, da nossa psicologia, da ideia que nós temos do nosso país e de nós próprios como povo. A base física influencia na formação do seu imaginário e na sua percepção de destino. E quando
eu vejo em muitos brasileiros uma certa mania de grandeza, eu não posso deixar de associar essa mania às dimensões físicas. País que tem quase 17 mil quilômetros de fronteiras, que tem 8 mil quilômetros de litoral, que tem o número de metrópoles que nós temos, que tem a vastidão de campos cultivados, que só numa região como lá na Amazônia dispõe de 20 mil milhas navegáveis. É evidente que na cabeça das crianças e dos estudantes e dos jovens vai de fato se formando a ideia de grandeza do país, que é parte, né, da nossa percepção do Brasil. Mas o que eu gostaria de abordar com as alunas e os alunos do primeiro curso do EasyTech, da primeira turma do EasyTech, é sobre a importância da ciência, da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento do nosso país. O pessimismo que avassala e que toma conta de importantes segmentos da nossa sociedade, de parte, inclusive, da nossa imprensa, esse pessimismo está em conflito com a realidade. Na última sexta-feira, um importante jornal aqui de São Paulo, o jornal Valor, divulgava uma pesquisa do BNDES, dando conta de que para o quadriênio 2015-2018, as empresas, tanto as industriais como as que investem em infraestrutura, disporiam de 1 trilhão e aproximadamente 400 bilhões, 380 bilhões de reais para investimentos no Brasil, superando os investimentos de 2010 a 2013, que chegaram a 1 trilhão e 100 bilhões de reais. E que esses investimentos, embora pudessem sofrer algum tipo de prejuízo na área industrial, por receio de investidores, não teria, segundo esse estudo do BNDES, nenhum risco na área de infraestrutura, porque são investimentos de maturação mais longa. E que esses investimentos gerariam encomendas de quase 1 trilhão de reais, 980 bilhões, se não me engano, em relação aos números divulgados pelo jornal, baseados na pesquisa do BNDES. Nós, que convivemos com a ideia de uma crise de escassez no fornecimento de energia, de eletricidade, estamos com alguns grandes empreendimentos, ou já inaugurados, ou em inauguração. Nós temos Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira. Nós temos em estágio muito avançado Belo Monte, no Xingu. Nós temos de grandes usinas, a Teles Pires, lá no Mato Grosso, no próprio rio Teles Pires. Nós temos um avanço muito grande no Nordeste de implantação de um parque eólico, que só rivaliza com um ou outros 2 países no ritmo da sua implantação. Nós temos mais, acho que, 2
usinas que estão sendo também construídas, que não são hidrelétricas. Ou seja, tudo isso no meio desse pessimismo que toma conta de alguns setores da nossa sociedade. É claro que todos nós lamentamos e todos nós queremos que tudo o que houve e o que há de corrupção no país seja investigado e seja punido. Mas nós não queremos que a história de grandes empresas como a Petrobras ou de grandes construtoras que ajudaram a erguer a infraestrutura do país, que a história e a memória dessas empresas sejam confundidas com os crimes cometidos por eventuais dirigentes ou executivos. Isso nós não podemos admitir. A Petrobras não pertence a 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou meia dúzia de corruptos que usaram da empresa para cometer crimes. A Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro, da engenharia nacional, da inteligência nacional, que tem que ser protegida e preservada. Destruir a Petrobras só interessa aos nossos concorrentes pelo mundo afora. Proteger a Petrobras é do interesse da população e do interesse do desenvolvimento do nosso país. Pois bem, retornando a essa situação, nós temos um país preparado, portanto, para enfrentar e vencer os desafios ao seu desenvolvimento. Nessa própria área do petróleo, esse pré-sal não foi um golpe de sorte encontrar petróleo a quilômetros e quilômetros abaixo do nível do mar e abaixo da camada de sal que compõe a geologia que está submersa. Foi a inteligência da engenharia que, examinando a formação geológica do petróleo, a formação do continente sul-americano e a sua separação do continente africano, que era possível, e depois de pesquisas, mais do que possível, provável, que existisse petróleo abaixo dessa profunda camada de sal, que é o petróleo do pré-sal. Foram anos de pesquisa e de apostas, premiadas inclusive internacionalmente, que levaram o Brasil a descobrir o petróleo do pré-sal e a começar a explorá-lo com sucesso. Então, foi também um êxito da nossa engenharia. Eu digo isso porque a escolha e a opção pelas carreiras muitas vezes obedecem às conjunturas econômicas vividas pelo país. Eu sou de um tempo em que vi e lamentei muitas meninas e meninos, promissoras e promissores engenheiros, Paulinho, abandonarem os cursos, porque achava que administração, jornalismo, direito ofereciam mais oportunidade do que a engenharia. A ideia de que nós estávamos formando uma sociedade de bacharéis e não uma sociedade que precisava ser construída com base na engenharia. E eu fiquei contente que isso foi mudando e que há alguns anos recebi lá na minha casa para estudar a filha de uma
irmã, e que ela terminou o 2º grau e foi escolher o curso. E a minha mulher, que é jornalista, disse: por que você não faz jornalismo? Eu também sou jornalista, mas disse: por que você não faz engenharia? E, com muito orgulho, participei recentemente da formatura dela em engenharia no final desse ano de 2014. E isso indica um novo momento no país, um momento de confiança, um momento de esperança. Porque, às vezes, eu me pergunto, o que é que leva um menino e uma menina ao espírito de sacrifício e de renúncia para enfrentar a sucessão de cálculos que o curso de engenharia exige, para enfrentar matérias complicadas, professores exigentes. Eu morava na residência universitária, lá em Alagoas, e o professor Cabuz reprovava 90% em resistência dos materiais. Nunca reprovou menos de 90% em resistência dos materiais. Na primeira, na segunda, reprovava 50%. Era difícil encontrar alguém que tivesse passado, muito difícil, na primeira vez com o professor Cabuz. A média era passar na terceira. E eu via o esforço lá dos meus colegas de residência, para enfrentar essas matérias. E um dia nós fizemos uma greve para tirar o Cabuz. Durante o governo militar, fomos lá, enfrentamos o reitor, paramos tudo e fomos lá. O reitor disse: olha, vocês têm poder para fazer greve, agora poder para mudar um concurso alcançado pelo professor Cabuz, nem eu tenho, nem vocês têm. Ele é professor porque ele fez concurso. Não tem como tirar o professor Cabuz. Mas até que a greve prosseguiu, recebeu a solidariedade de todo mundo, e o professor, o reitor da universidade, promoveu o professor Cabuz. Deu ao professor Cabuz lá a diretoria de um centro, alguma coisa, e o professor Cabuz saiu assim. Passaram-se mais de 30 anos. O ano passado, eu estava lá, em Alagoas, conversando com amigos contemporâneos de universidade, e um deles, engenheiro formado e bem-sucedido, engenheiro civil, depois de tomar umas 2 ou 3 doses de uma cachaçinha, ele disse: Aldo, deixa eu te confessar uma coisa. Pois não, o que é? Eu quero te dizer o seguinte: sabe por que é que eu sou engenheiro? Engenheiro, você se formou em engenharia, você estudou? Eu disse: não, eu sou engenheiro por causa do professor Cabuz. Eu digo: mas como assim? Ele diz: ninguém é engenheiro civil sem resistência dos materiais. Tem como. E eu fui obrigado a aprender resistência dos materiais pelo professor Cabuz. Nunca tive coragem de te dizer isso por causa da greve, mas agora eu estou te dizendo. Então, o que é que leva, portanto, e o que ele dizia era isso: o senhor vai passar aqui pelas minhas mãos, não vai chegar aí fora ignorante e dizer que estudou comigo. O senhor só vai dizer se estudou comigo se passar na minha disciplina. Era essa a filosofia dele. Mas eu me pergunto isso: o que é que leva, portanto, o jovem? Porque antes de passar no vestibular, você tinha, no meu tempo, você tinha que passar no exame de admissão. Não tinha ginásio para todo mundo. Você tinha o curso primário, e depois você entrava no funil, que era um vestibular, para chegar ao ginásio. E depois você se preparava para o vestibular. Então já vinha no esforço anterior. O que era que levava essa juventude a esse espírito de sacrifício e de renúncia? Para estudar. O menino queria estar na festa, queria estar se divertindo, jogando bola, nadando, correndo. Eu acho que o menino gosta mais disso do que de estudar. E estudava por quê? Porque existia um espírito de responsabilidade. Um compromisso com ele próprio, com a família, com os professores, com o país.
Mas acho que o que pesava mesmo era a esperança. A esperança de que aquele esforço teria uma cesta de recompensas, que não era só a recompensa material, vou ter uma boa profissão, vou ter um bom emprego, vou ter uma boa vida. Era o respeito da sua comunidade, dos seus semelhantes, do seu pai, da sua mãe, dos seus professores, do pessoal da sua rua, dos seus colegas. Isso era uma coisa importante. E o que acontece é que esse país, em meio a essas grandes possibilidades, há uma civilização carregada de tantas virtudes, de tantas capacidades, né? O nosso país também se depara com grandes dificuldades, que nós precisamos levar em conta, ter consciência para superá-las. Quando os pessimistas diziam que nós não íamos organizar a Copa do Mundo, que ia ser um fracasso, eu dizia que nós não íamos fracassar na Copa do Mundo porque nós já fizéramos coisas mais importantes e mais difíceis do que Copa do Mundo. Difícil foi construir o país, fazer a 7ª economia do planeta na periferia do sistema capitalista. Porque nós não estamos na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, nós não estamos na Europa, nem estamos na Ásia. Do ponto de vista do capitalismo, a América do Sul está na periferia. E nós temos aqui a 7ª economia do mundo. E ninguém nos deu, nós construímos com o nosso esforço. Temos essas metrópoles, temos a agricultura mais competitiva do planeta, temos a 3ª indústria aeronáutica do país, a Embraer. Somos o 3º país em patentes da agropecuária, com a Embrapa. Então nós temos coisas muito importantes que nós fizemos. Mas nós também temos deficiências que precisamos levar em conta. Quando se trata de inovação, por exemplo, a nossa classificação, nós somos a 7ª economia do mundo, mas em inovação, os indexadores mais importantes da Organização Mundial de Propriedade Intelectual e do Fórum Econômico Mundial nos colocam na 60ª casa, ou seja, no meio dos 60, nós estamos lá atrás. Esse exame do PISA, que é uma avaliação de estudantes de nível mundial, nós também estamos mal. Eu fico olhando assim, abismado, porque a China ocupa os 4 primeiros lugares. Do PISA de 2012, essa avaliação, China, Xangai em primeiro, China, Macau em segundo, China, Taiwan em terceiro, Singapura, que é meio China também, em quarto. Depois é que vem a Coreia, o Vietnã em 8º, que chama a atenção. E o Brasil lá em 59º, 58º, 55º. Em matemática, em ciências e em leitura. Porque eu sempre ouço dizer, não, mas o problema aqui é que nós universalizamos e é muita gente para estudar, o nível caiu. A China nos desmente categoricamente. Se nós temos muito menino na escola, imagina a China, o chinês, tem muito mais. Então, e a outra coisa, a nossa escola ficou em primeiro lugar numa coisa que nós não podemos aceitar, em indisciplina. É a escola onde os professores levam mais tempo para controlar os alunos e concentrá-los na aprendizagem. Não podemos aceitar uma coisa dessa. Isso não é um episódio, assim, da nossa história. Havia, claro, no meio de adolescente e de criança, tem de tudo, mas havia uma certa disciplina nas escolas. Nós fomos perdendo isso. O curso primário antigamente,
Até hoje tem um amigo meu que, quando vê alguma pessoa em alguma dificuldade, ele diz isso: olha o primário mal feito. O primário mal feito é uma tragédia para o resto da vida. É uma deformidade que você carrega. Porque ou você aprende a ler, a escrever, a interpretar um texto, logo no começo, ou depois. Eu conheço professoras aqui, professor Guerra, da história, do doutorado, da USP, que diz o seguinte: no nível do doutorado tem aluno que não consegue redigir com clareza a sua tese. Não consegue redigir. Tem alunos bons, excepcionais em física, que se atrapalham na leitura do cabeçalho da prova, do quesito. Não consegue entender o que é que o professor está pedindo. Porque se você não tem um bom nível de leitura, é difícil você entender o resto. Você não vai ser um bom aluno em mais nada. Você não lê direito, como é que você vai entender história, geografia? Como é que você vai entender e interpretar os próprios textos de física, de química? Então, esse é um desafio nosso, melhorar a qualidade do ensino. Porque isso vai condicionar todo o futuro da atividade científica, da atividade tecnológica e da atividade de inovação. E nós, quando pegamos as contas do Brasil, a de 2014, há uma conta chamada de transações correntes, que é uma parte do nosso balanço de pagamentos. Essa conta de transações correntes está dividida em 3 partes. A primeira é a balança comercial, que você comprou e vendeu de mercadorias. A segunda é de serviços e rendas. E a terceira são as chamadas transferências unilaterais, as transferências que o cidadão faz de um país para o outro sem contrapartida. O brasileiro que está lá fora manda para aqui, os estrangeiros que estão aqui mandam para fora. A chave da nossa tragédia está no segundo item. No primeiro já está em parte, na chamada balança comercial, porque a nossa balança sempre era superavitária, o ano passado foi deficitária, porque o preço das commodities, ou seja, de produtos baseado mais em recursos minerais e mão de obra, isso oscila muito. É o que são as mercadorias chamadas de baixo valor agregado. Aí é soja, é milho, é carne de frango, suíno, bovina, ferro. O ferro caiu quase 50% no ano passado. Em dezembro de 2013, nós exportamos metade do ferro de dezembro de 2014 e fizemos quase que o dobro do dinheiro, porque o valor estava lá em cima. O que é que fica mais caro? São as chamadas mercadorias de alto valor agregado. O Ministério da Ciência, o MIDIC, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, qualifica as nossas exportações industriais de alta tecnologia, de média alta tecnologia, de média baixa tecnologia e de baixa tecnologia. O que tem acontecido é uma coisa horrorosa. É que nós temos reduzido bastante a exportação das mercadorias de alta tecnologia e vai subindo as de baixa tecnologia, que vai se juntando com as exportações de commodities. Quando a gente vê essa insatisfação de uma parte da classe média no Brasil inteiro, principalmente nas áreas mais industriais, é que nos últimos 10 ou 12 ou 13 anos, aconteceu uma coisa também que nós precisamos nos preocupar. O Brasil, a Europa perdeu 60 milhões de empregos. Ceifou 60 milhões de empregos. O Brasil foi na contramão. O Brasil criou 20 milhões de empregos de 2013
2003 a 2013. 20 milhões de empregos. Agora, de até 2 salários mínimos. E o Brasil perdeu 4 milhões de empregos de mais de 2 salários mínimos. Ficamos com um saldo de 16 milhões de empregos, do que é um feito na conjuntura mundial de desemprego. O Brasil criou emprego, mas o Brasil criou emprego 96% de até 1,5 salários mínimos. Uns 3% de até 2 e perdemos empregos de mais de 2 salários mínimos. Nós perdemos o emprego industrial. E o que é a classe média urbana? A classe média urbana é um fenômeno da indústria. Ela é o produto da indústria. A classe média urbana, clássica, é um fenômeno da industrialização. São os técnicos, engenheiros, advogados, administradores, todo o sistema de emprego criado pela indústria. E como nós estamos num processo de perda de substância da nossa capacidade industrial, naturalmente, de forma até intuitiva, essa parcela da classe média percebe isso. E reage naturalmente de todas as formas, e nós precisamos levar isso em conta. Não podemos desconhecer. Nós temos que nos apoiar nas qualidades, nas potencialidades, nas virtudes do Brasil, que são imensas, mas nós temos que ter consciência das nossas deficiências para poder enfrentá-las. Não podemos, como eu dizia na Copa, um evento dessa magnitude, um desafio desse tamanho, tem uma dupla serventia. Primeiro, serve para nós, sem falsa modéstia, mostrarmos que nós somos bons e que tiramos isso de letra. Vamos fazer Copa do Mundo porque já fizemos coisa mais importante e mais difícil. Mas é também um momento para você testar as suas deficiências e superá-las. Como em tudo na vida. Nos desafios das nações, nos desafios coletivos, são como nos desafios individuais. Vai se preparar para o vestibular, tudo bem. Onde é que eu estou bem? Não, estou bem aqui em português e matemática. Mas eu posso melhorar? Posso. Posso sair de um 8 para chegar no 9? Posso. Então vou melhorar aqui. Eu já sou bom, mas vou melhorar. E onde é que eu estou mal? Eu estou mal em geografia. Estou aqui no 5, então vou melhorar para chegar no 7, no 8. Esse é o desafio das pessoas e o desafio coletivo das nações e dos povos. O nosso desafio, se nós queremos melhorar a produtividade do trabalho, a competitividade do Brasil, nós temos que inovar. Sem inovar, inovar não significa somente descobrir uma nova máquina, um novo equipamento, inovar em gestão, inovar em marketing, inovar em infraestrutura, em logística. Em tudo nós temos que inovar. Porque senão nós pagamos, toda nação paga um preço alto por isso. Em 1793, no finzinho do século XVIII, a maior potência econômica do mundo era a China. A Inglaterra vinha ali, baseada numa grande invenção, que era a máquina a vapor, o tear a vapor, criou uma potente indústria têxtil, uma poderosa marinha. E a China, um grande mercado consumidor, o rei George III chamou lá um dos lords, Macartney, organizou uma expedição de mais de 100 pessoas e foi à China oferecer os produtos da Revolução Industrial Inglesa. Os chineses trataram bem os ingleses, ofereceram os melhores banquetes que podiam, mas disseram, nós não precisamos disso aqui. Tudo isso que vocês fazem, nós também fazemos e fazemos melhor. E faziam. Os tecidos chineses eram muito melhores do que os ingleses. Mas os tiares manuais. Os ingleses agradeceram, voltaram, e no começo do século XIX, voltaram. Não com uma missão diplomática. Voltaram com a marinha, ocuparam os portos
chineses. E o último deles, sabe quando foi devolvido? Foi devolvido em 1997. Ou seja, uma inovação deu à Inglaterra a supremacia no mundo, tirou o país que era a primeira economia, que era a China, e submeteu a China a um século de humilhações, com base numa inovação. Ciência, todos nós conhecemos. O alemão lá que criou a equação lá da energia, igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Criou aquela equação por ali, foi uma coisa, uma grande novidade, mas ali estava embutida uma múltipla possibilidade de uso daquela equação. Uma partícula muito pequena de matéria pode se transformar numa quantidade colossal de energia. Pois bem, como é que os americanos usaram isso? No Japão. 2 bombas atômicas. Uma sobre Hiroshima e outra sobre Nagasaki. O resultado disso é que, até hoje, no arquipélago japonês, estão lá estacionadas as armas nucleares dos Estados Unidos com as suas bases militares. Até hoje. Então, ciência e tecnologia e inovação são elementos decisivos na vida das pessoas e no destino das nações. Aqui no Brasil, uma rainha de Portugal achou que os tiares e a indústria têxtil nascente na segunda metade do século XVIII estava atrapalhando a agricultura, estava tirando mão de obra da agricultura para ir trabalhar em indústria têxtil. Ela fez não é que chamava auto, não, um alvará, e mandou arrancar tudo. Chegava lá a polícia e arrancava esses alvarás, e arrancava esses tiares, porque o país não podia se industrializar. Quem podia se industrializar era a Inglaterra. Em 1809, quando chegou ao Brasil, aí o Dom João VI, que queria transformar o Brasil em sede do Reino Unido, fez a primeira lei de patentes do Brasil. Primeira lei de proteção da propriedade intelectual. O Brasil foi o 4º do mundo, depois da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, o 4º país do mundo a ter uma lei de incentivo e de proteção da propriedade intelectual foi o Brasil. E por que o Dom João VI fez isso? Revogou o alvará da mãe, da Dona Maria, proibindo os tiares, revogou, porque ele tinha a ideia de construir um país e não de permanecer o Brasil como colônia. Daí o incentivo à inovação. Propriedade intelectual, ele dava nesse alvará por 14 anos. Quem tivesse um invento para favorecer a indústria, o progresso do Brasil, durante 14 anos recebia uma remuneração do governo. Porque ele estava pensando em construir aqui um país. E, aliás, ele fez esse alvará exclusivo para o Brasil. A lei de propriedade intelectual e de incentivo não valia para Portugal, só valia para o Brasil, porque ele queria que aqui fosse a sede do Reino Unido. Então, se nós tomarmos como desafio manter o Brasil entre as 10 maiores potências econômicas do mundo, sem nos apoiarmos apenas na oscilante fronteira agropecuária e na fronteira mineral. Não é que essas coisas não sejam boas para o Brasil. Eu acho que é muito bom que o Brasil tenha uma grande agricultura, que o Brasil tenha uma grande fronteira agrícola, que o Brasil tenha uma grande fronteira mineral. Não vejo como uma coisa ruim.
O Brasil ser uma potência agrícola, uma potência alimentar, é uma coisa muito boa para o Brasil. O Brasil ser uma potência em minérios, ter grandes reservas de ferro. Agora eu estive no Pará, durante a eleição, Paulinho. Fui lá almoçar com uns amigos e disseram, olha, isso aí que vocês ouvem falar de Carajás, isso não é nada perto do que tem por aqui. Nós temos um pré-sal de ferro aqui nessa região do Pará. Eu acho que é uma coisa boa. Nós sermos o terceiro país do mundo em patentes agropecuárias é muito bom. Agora, é muito ruim o declínio na nossa produção industrial. E é muito pior o nosso declínio na produção industrial de mercadorias de alta tecnologia. E esse é exatamente o desafio que vocês esperam de vocês mesmo, que as famílias esperam de vocês, que a comunidade espera de vocês e que o Brasil espera de vocês. Nós, nessa área de ciência e tecnologia, vamos cada vez mais especializando as pessoas, e a especialização muitas vezes distancia as pessoas do compromisso com os seus semelhantes e com a sua comunidade e com o seu país. Não tenhamos ilusão. A fase do pertencimento e dos estados nacionais, ela ainda vai permanecer por muito tempo. Ai, como diria Breno Gaulês, dos vencidos e dos fracos. Certo. O mundo não tem complacência quando você é frágil. Então nós precisamos ser um país forte, nós precisamos de ciência, de tecnologia e de inovação para ter soberania científica, para ter soberania tecnológica, para ter soberania em inovação. Nós não podemos ser uma colônia científica, nós não podemos ser uma colônia tecnológica, nós não podemos ser uma colônia de inovação alheia. Nós precisamos de ciência, tecnologia e inovação para elevar o padrão de vida material e espiritual do nosso povo. Porque quando você eleva o padrão de vida, eleva o bem-estar material da população, você também eleva a sensação de conforto, eleva a sensação de bem-estar espiritual. Nós precisamos, num país tão desigual como o nosso, tão carregado de desequilíbrios, responder às necessidades de inovação do nosso programa espacial, construir o nosso veículo lançador de satélite, o nosso foguete com os nossos satélites. Precisamos atualizar e manter no estado da arte mais elevado o nosso programa nuclear para fins pacíficos, civis e medicinais. Nós precisamos fortalecer o nosso programa de defesa cibernética para proteger a nossa fronteira, proteger o nosso patrimônio, proteger o nosso sistema financeiro, proteger as nossas indústrias, proteger os segredos de Estado, proteger a privacidade dos cidadãos. Nós precisamos de defesa cibernética. Em 2005, os israelenses e os americanos criaram um verme cibernético e infiltraram nas centrífugas iranianas e arrebentaram com o programa nuclear iraniano via uma infiltração é mais do que um vírus, uma coisa mais sofisticada. E deram início, o primeiro passo da guerra digital foi esse aí. Nós, de vez em quando, temos os sítios, os portais do governo, inclusive, violados, invadidos. E outros países, inclusive, vão aqui especular com os segredos e com as informações do nosso governo, inclusive da Presidente da República. Nós precisamos de proteger. Isso só faz com ciência, com tecnologia, com inovação. Sem isso nós não fazemos. E nós precisamos de ciência, tecnologia e inovação, porque não há democracia profunda, verdadeira, duradoura e digna de nome
se essa democracia não estiver ligada a um país independente, a um país soberano e a uma população que desfrute de bem-estar. Que você use essa ciência, tecnologia e inovação para tudo, para essas grandes tarefas, mas também para melhorar a situação do camponês, do agricultor, para melhorar a produção da sua mandioca, da sua batata doce. Ontem eu estava conversando com um amigo que é um especialista em entomologia, em nematóides. Eu digo, me diga uma coisa, vocês descobrem tudo aí para soja, para não sei o quê, e para batata doce, para o inhame. Tem um nematóide que ataca o inhame lá no Nordeste, chamado de casca preta. Há décadas que arruína os pequenos agricultores. Precisa da nossa ciência produzir uma coisa para resolver isso também. Os grandes desafios dos grandes empreendimentos agrícolas, industriais, mas também o dos pequenos agricultores, dos pequenos empreendedores. Que vocês sejam felizes, que não precisem do professor Cabuz para estudar bastante, tá certo? Estudem por conta própria, tá certo? E que tenham um curso à altura do que vocês imaginam, do que vocês sonham, e que possam desfrutar, depois de formados, de um país mais desenvolvido, mais justo, com mais oportunidades de emprego de alta tecnologia e que possa oferecer a vocês oportunidades profissionais, que hoje nem sempre podemos oferecer a todos. Parabéns, Murilo, pela sua persistência, pela sua capacidade de sonhar como brasileiro, não apenas como engenheiro. Parabéns ao sindicato e parabéns ao Brasil. Muito obrigado.